Pecado é o nome da doença grave que você tem, mas não é o pecado que você aprendeu lá com o padre ou com o pastor, ou pelo menos não para a maioria das pessoas. Eu estou falando de uma situação que, para eu explicar ela com palavras, seria bem difícil. Então, eu vou criar um exemplo e eu quero que você imagine comigo. Imagine um canal no YouTube, um vlog, sabe? Um vlog, um dia a dia, dos seus pensamentos. Imagine que todos os dias, de manhã cedinho, é publicado um vídeo mostrando todos os seus pensamentos do dia anterior. Imaginou? Primeira coisa, você teria coragem de deixar um vídeo seu de todos os seus pensamentos? Eu não estou falando daquilo que você fez ou deixou de fazer, porque se fosse sobre as nossas ações, aquilo que a gente faz, muitas pessoas poderiam se sentir à vontade em mostrar aquilo que elas fazem. Eu estou falando do pensamento, aquilo que vem à nossa mente. E se você for como eu, vai ter vergonha daquilo que pensa. São pensamentos involuntários, nem sempre a gente quer pensar. Esse é o principal sintoma dessa doença, chamada pecado. Muitas pessoas deixam esses pensamentos irem para o coração e se transformarem em ação, o que é pior ainda. O problema é que se você tem esses pensamentos, então você já nasceu contaminado com essa doença. E se você tem essa doença, chamada pecado, você vai sofrer as consequências. E as consequências do pecado é a morte, é o inferno. Muitas pessoas tentam suavizar o pecado ou as consequências do pecado, dizendo que se você fizer boas obras, você vai para o céu, que se você fizer aquilo ou isso. Alguns dizem que se você fizer mais coisas boas do que má, você consegue ir para o céu, como se fosse uma balança, né? Se você tem mais coisas boas, então você vai direto para o céu. Mas vamos pegar o pensamento. Eu nem estou falando das coisas que você fez, que você faz. Estou falando só do pensamento. Você consegue superar? Agora, mesmo que você consiga superar, mesmo que você me diga assim, não, Gustavo, eu não sou tão mal assim como você está imaginando. Ok, se você crer na Bíblia, e é a Bíblia que fala dessa doença, é a Bíblia que fala do pecado, se você não crer na Bíblia, se você assim, não dá a mínima para a Bíblia, então você não vai crer no que eu estou dizendo, mas fica até o final para você entender a ideia, a salvação, a cura para essa doença grave. Olha só voltando aqui, se você acredita que tem mais coisas boas na sua vida, você fez mais coisas boas do que coisas más, e por isso você vai para o céu, eu quero te lembrar que Adão e Eva foram expulsos do Jardim do Éden por conta de um pecado, um único pecado. Então, não dá, infelizmente não dá. Nós nascemos com esse pecado, todos nós nascemos com esse pecado, e nós estamos condenados ao inferno por conta disso. Não temos como nos escapar, ou não temos como nos curar por nós mesmos, sozinhos, sabe? Ir lá e tomar um remédio, ou ir lá fazer algo, fazer exercício, fazer um tratamento, não tem como. Esse vírus entrou justamente lá no Jardim do Éden. Quando Adão e Eva pecou, o pecado entrou no mundo. E dali para frente, todos que nasceram de Adão e Eva nasceram com essa doença grave, o pecado. Mas tem a solução. Deus preparou a solução. E essa é a boa notícia. A boa notícia é que Deus, lá do céu, olhou para nós, pecadores, com essa doença grave, e preparou o remédio, preparou a solução. A solução custou caro, muito caro. Custou nada mais, nada menos do que a vida do Filho de Deus, o Senhor Jesus. Ele veio lá do céu, andou aqui nessa terra, em carne, assim como eu e você, mas sem o pecado. Ele não nasceu contaminado, como todos nós nascemos. Ele nasceu perfeito, porque ele é perfeito. Ele é Deus. O Senhor Jesus é Deus. E ele andou aqui na terra. E andou sem pecado. Ele não podia pecar. Mas, para salvar
pecadores como eu e você, ele se entregou à morte. E quando a gente pensa em se entregar à morte, talvez a gente possa querer comparar o Senhor Jesus como alguma dessas pessoas mártires, né? Alguma dessas pessoas que, em um trabalho honroso, entregou a sua vida para salvar algumas pessoas. Vamos pensar em um soldado de guerra que foi lá. A gente poderia querer comparar o Senhor Jesus com esse tipo de situação e não menosprezando aqueles serviços, aquelas pessoas que honrosamente trabalharam pela vida de outras pessoas. A morte do Senhor Jesus foi diferente. Porque quando ele estava lá na cruz, ele bebeu o cálice de juízo. Ele bebeu o cálice de juízo. Que juízo? O juízo que o pecado merece. O Senhor Jesus, sem pecado, suportou o castigo que o pecado merece. E não foi só o meu e o seu pecado, foi o pecado de toda a humanidade. Ele foi lá e suportou, resolveu de uma vez por todas este problema do pecado que eu e você nascemos. O Senhor Jesus, ele suportou em trevas, o próprio Deus Pai virou as costas para ele naquele momento que ele estava lá na cruz e ele suportou. Esse cálice que o Senhor Jesus tomou foi tão cruel, foi tão pesado para ser suportado, só ele poderia suportar, que ele orou, se possível, afaste de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade. E graças a Deus, Deus não afastou o cálice, porque foi através desse cálice que ele tomou que nós hoje podemos ser salvos. Agora, Deus, ele morreu por todos, mas não quer dizer que todos serão salvos. Você precisa tomar o remédio para poder ser salvo desta doença grave. E o remédio é crer no Senhor Jesus Cristo. Simples assim, uma única pílula. Crer no Senhor Jesus Cristo. Tudo o que eu contei até agora poderia ser resumido em Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, que é o Senhor Jesus, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu sei que a religião vai te falar que você precisa fazer isso, precisa fazer aquilo, e que se o Senhor Jesus voltar agora e te encontrar assim ou assado, talvez você não vá para o céu. Ou talvez você já creu no Senhor Jesus Cristo, mas tem medo de perder a sua salvação. Pois é, perder a salvação é outro assunto muito importante. Se você crer no Senhor Jesus Cristo, você não perde a sua salvação. Não tem como você perder algo que não foi você que comprou, que não é seu. A salvação, você apenas recebe ela, mas ela provém do Senhor Jesus Cristo. A partir do momento que você crer, não tem como descrer. Ou então você nunca creu. E como que faz para crer? Você não precisa ir até uma igreja, se manifestar em público ou gravar um vídeo dizendo que crê. Não, basta fechar os seus olhos e dizer, tá, tudo bem, não precisa nem fechar os olhos, mas basta dizer em seu coração, Senhor Jesus, me salve. E não são essas palavras que vai te salvar, essas palavras são apenas um exemplo. É o sentimento que você precisa manifestar a Deus, manifestar ao Senhor Jesus. Você reconhece que tem essa doença chamada pecado. Esse é o primeiro passo. E você pede a Deus por salvação e peça para que você creia nele. Creia hoje, não é amanhã, não é depois, é hoje, agora. Crer no Senhor Jesus Cristo. Porque a gente não sabe o momento em que vamos morrer. Ou não sabemos o momento que o Senhor Jesus virá para nos buscar. Seja pela morte, seja pela vinda do Senhor Jesus, todos nós entraremos na eternidade. E a eternidade tem dois lados. O lado do Senhor Jesus e o lago de fogo, o inferno. Não tem três lados. E não pense em você que lá no inferno você vai ficar junto com um monte de gente que não queria ir para o céu, fazendo tudo o que quer. Não, o inferno é a solidão, é trevas, é escuridão. Ficará lá sozinho, você e sua consciência, longe de Deus. Longe de Deus porque quem não quer ficar com Deus
Porque Deus levaria para o céu. Mas se você reconhece o seu pecado, você quer Deus, você quer ir para o céu, então aceite o Senhor Jesus Cristo como seu único suficiente Salvador. Não precisa sair para fazer as coisas correndo, ter que, fazer obras. Não, a obra do Senhor é crer no Senhor Jesus Cristo. Alguém vai argumentar dizendo assim, não é só crer no Senhor Jesus Cristo. Então, por isso eu vou ler alguns versículos para não ficar na minha palavra. O primeiro é o que eu já li, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Está em João capítulo 3, versículo 16. O outro também no capítulo 3, versículo 36. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Capítulo 5, versículo 24, também do Evangelho de João. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. João capítulo 6, versículo 47. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. João capítulo 6, versículo 29. Jesus respondendo e disse-lhes, a obra de Deus é esta, que creiais naquele que me enviou. Tem aquela passagem em Atos também, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e tua casa. Para alguns que são tomados pelo orgulho, pelo ego, receber a notícia que não tem nada para fazer com as próprias mãos para ir para o céu é ruim, porque muitos religiosos, muitas pessoas orgulhosas, que têm o ego, e todos nós temos o ego em certa medida, mas devemos nos prender desse ego e desse orgulho e aceitar que o Senhor Jesus Cristo fez tudo por nós. Não tem nada de bom na gente. O Senhor Jesus, ele não vai aceitar a obra de um pecador. Ele não vai aceitar uma obra de alguém contaminado pelo pecado. Por mais que você queira fazer algo para ser salvo, não dá. Você é incapacitado, você é uma pessoa doente. Sabe uma pessoa doente no leito da UTI, totalmente incapaz? Somos assim, não temos como fazer nada para ser salvo. Nós, antes de crermos, nós estamos contaminados pelo pecado e tudo que a gente tocar, tudo que a gente fizer é contaminado pelo pecado. Deus não pode aceitar a sua obra. Se você nasceu em um lar cristão ou de alguma forma já estudou um pouco a Bíblia, já ouviu algumas histórias, tem uma bem famosa de Caim e Abel, está na Bíblia. E lá, Caim e Abel ele levou para Deus sacrifícios, não dele, que ele fez, ele levou um animal morreu como um sacrifício, como um presente. Já Caim não, Caim levou aquilo que ele fez com as próprias mãos, da terra. E a terra já tinha sido amaldiçoada por Deus. Então, nós não conseguimos fazer nada com as nossas próprias mãos para termos a salvação. Depois que você crer no Senhor Jesus Cristo e for salvo, a partir deste momento, você pode aí então fazer algo como agradecimento a Deus, mas nunca em uma troca, em uma compra, uma recompensa pela salvação. Você pode, com certeza, e deve, depois de crer no Senhor Jesus Cristo, buscar a vontade dEle, para fazer a vontade dEle, o adorar, louvar, com certeza, da maneira que Ele pede, da maneira que está na Bíblia, não também da sua própria maneira, já é outro assunto, né? Nós temos que nos lembrar que nós somos pequenos, Deus é grande. E Ele deixou a palavra dEle para nos instruir. A palavra de Deus, ela é divinamente inspirada, toda a palavra de Deus, toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Se você, assim como eu, também reconhece que nasceu com essa doença, creia no Senhor Jesus Cristo em seu coração e você será salvo, tu e tua casa.